Oi, gente, estamos aqui para estudar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar o livro de Josué. Josué é um dos livros que eu mais gosto. Eu sempre gosto de estudar a palavra de Deus. Eu sempre gosto das coisas que Deus me ensina quando estamos na palavra. Mas Josué tem um lugar especial no meu coração. É um livro que Deus tem usado bastante na minha vida pessoal, que é muito legal, né, a forma que Deus funciona, que Deus usa a palavra dele, que foi escrito para ajudar aquelas pessoas daquela época, mas ainda está falando com a gente hoje. E tem muita coisa para aplicar em nossas vidas. E nós temos muito a aprender estudando o livro de Josué. Josué é uma das histórias. Eu gosto muito de história. Com história a gente aprende, a gente olha para como alguém viveu, como alguém se relacionou com Deus, com as pessoas, viveu o seu chamado e a gente aprende com isso como a gente pode viver dessa forma em nosso tempo. Então, esse é nosso desejo. Eu gosto muito de história, eu acredito que através dessa história a gente vai receber bastante. Ah, É engraçado que Deus sempre usa esse livro na minha vida e eu espero que vai ser bom para você também. Vamos orar e depois a gente fala um pouco sobre o contexto do livro e a gente já vai entrar em Josué capítulo 1 hoje. Ah, então vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, pela oportunidade que nós temos de estar na Sua palavra, de ouvir, de aprender, de crescer com os exemplos das pessoas nessa história. E sabemos que Sua palavra é viva e eficaz, vai falar o que nós precisamos ouvir, nós queremos receber, nós queremos ser transformados, nós queremos viver o Seu chamado para as nossas vidas hoje, como Josué também viveu. Então, fala com a gente nesse tempo de estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Josué é um livro no Velho Testamento, né? É o livro que vem depois dos livros que a gente chama o Pentateuco, os livros da lei, os livros de Moisés. Né? Os primeiros 5 livros da Bíblia são livros de Moisés. A gente tem um livro de Josué. Tudo está falando, os primeiros 5 livros estão falando sobre a nação de Israel e como Deus escolheu essa nação, como Deus trabalhou nessa nação, preparando o caminho para a gente hoje entender a nova aliança, né? Hoje nós precisamos entender os planos de Deus nessa nova aliança no tempo da graça, mas para entender isso da forma certa, nós precisamos entender a história, nós precisamos olhar para como nós chegamos onde estamos hoje. Então, o livro de Gênesis mostra um povo escolhido. Começa com uma pessoa, né? Gênesis vai mostrar o início de tudo, a criação, Deus agindo com as primeiras pessoas. Antes de Abraão tinha Adão que com ele entrou o pecado no mundo, né? Ah, Depois a gente tem a história do pecado que, né, acabou com o mundo. Noé foi o único justo, acabou salvando o mundo porque ele foi na arca e salvou os animais e eles continuaram através de Noé. É uma imagem de Jesus para o Novo Testamento. E depois Deus vai escolher uma pessoa, Abraão, e através de Abraão ele vai dar promessas para uma nação que vai sair dele. Começa com uma pessoa e através de Abraão ele vai ter um filho Isaac, depois vai ter Jacó, depois de Jacó vai ter 12 tribos, né? E nessas 12 tribos Deus vai fazer uma nação e eles vão para o Egito, tem toda aquela história, né? E depois em Êxodo tem a história. Então Gênesis é a história do começo, né? Como esse povo foi escolhido, como esse povo começou com Deus e como eles chegaram em,
em Egito. E Êxodo é um livro que vai mostrar um povo redimido, é a redenção do povo de Israel, que eles foram para o Egito e Deus vai entrar na história, vai salvar eles desse cativeiro que eles tinham em Egito, vai levar eles de volta para a Terra Prometida e, na verdade, nesse tempo a gente vai ter o livro de Levítico também. Êxodo é a história de sair de Egito indo em direção à Terra Prometida. Levítico vai mostrar como adorar, como viver, como nação ter uma vida de adoração, ter uma vida de lembrar quem Deus é e colocar Ele no lugar certo, na nação, no povo, mas também na sua própria vida. Então, ele fala sobre o que Deus aceita como adoração no livro de Levítico. Números é a organização, Deus é um Deus organizado e ele fala sobre essa organização no livro de Números. Deuteronômio fala sobre o que eles precisam lembrar desse tempo no deserto, nesse tempo que eles ficaram 40 anos andando no deserto, aprendendo a ser humilde, aprendendo a depender de Deus. E foi um tempo bem difícil, mas ao mesmo tempo foi por causa do pecado deles, porque eles não queriam depender de Deus que isso aconteceu. Então, Deus levou ele naquele tempo, levou a nação de Israel nesse tempo no deserto para ensinar para eles que eles precisam depender de Deus, que eles precisam ser humildes, e Deuteronômio existe para isso. É um livro para lembrar o povo do tempo no deserto. E depois nós entramos nessa outra história, depois dos livros de Moisés, nós entramos na história de Josué. Josué é uma imagem da vida cristã, é uma imagem da vida cheio do Espírito Santo, porque existem pessoas que tentam viver a vida cristã sem o poder de Deus. É uma coisa triste. A gente pode receber salvação, Deus me salvou dos meus pecados, ele me deu vida eterna e legal. E eu posso estar satisfeito com isso. E é um perigo que acontece com muitos cristãos, mas não é o desejo de Deus para nós. A gente pode viver nessa vida cristã, na nova aliança, nesse tempo da graça de Deus, a gente pode viver como a nação de Israel no deserto. A gente pode viver nossa vida o tempo todo no deserto, sem saber o que a gente está fazendo, sem produzir nada, sem viver nas promessas de Deus. E tem muitos cristãos hoje que estão vivendo dessa forma. E é uma coisa triste, porque não temos que viver dessa forma. Existe uma opção para a gente de uma vida plena, uma vida com o poder de Deus que ajuda a gente a viver as promessas de Deus e a plenitude daquilo que Deus quer para nós. Nunca vamos viver uma vida perfeita, nunca vamos viver uma vida sem batalha. Temos que entender isso. O livro de Josué é um livro que mostra que eles vão para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, e eles vão receber as promessas de Deus, eles vão receber a herança de Deus, eles vão ter poder para vencer na batalha, e eles vão vencer em todas as batalhas, menos uma que o pecado da nação vai impedir eles de ter a vitória. Mas eles fazem isso na dependência de Deus, olhando para o inimigo e sabendo que Deus é maior. E eles fazem isso contra os gigantes que estão na terra. E nós sabemos que na nossa vida espiritual com Jesus, hoje, nós temos batalhas. A gente vai ter, faz parte das nossas vidas. A gente nunca vai viver uma vida sem batalha. A gente nunca vai viver uma vida fácil, sem problemas. Mas mesmo com as lutas e as dificuldades, nós podemos viver uma vida de vitória.
A gente pode viver uma vida de vitória. Então, na vida cristã, a gente vai aprender sobre isso, que a gente pode receber as promessas como Josué também recebeu as promessas. Ele foi para a batalha, o inimigo era muito grande, tinha gigantes na terra, mas os gigantes não podem parar o que Deus quer fazer. Então, é isso que a gente aprende no livro de Josué e a gente vai descobrir mais sobre isso nesse estudo que a gente vai fazer nos próximos dias. Um pouco sobre o livro de Gênesis até Deuteronômio. Lembra que a gente falou, são 5 livros, os livros de Moisés. Cobriu um período de 2.600 anos. Esses primeiros 5 livros demoraram 2.600 anos para acontecer. De Adão, da criação, até Egito e o começo de Josué, quando eles vão sair da Terra Prometida, sair do deserto para entrar na Terra Prometida. Então, o livro de Josué agora vai ser só 25 anos. 25 anos recebendo as promessas, vivendo aquilo que Deus prometeu. E no final vai ter umas histórias tristes, infelizmente não vai ser tudo perfeito, não vai ser uma história sem dificuldade, eles vão ter uns problemas também no livro, mas 25 anos vendo a vitória de Deus, mais ou menos, com algumas outras coisas lá no meio, em alguns momentos. O livro de Josué pode ser dividido em 3 partes. A gente pode dividir de capítulo 1 até capítulo 5, que é entrando na terra. Os primeiros 5 capítulos, Josué 1 até 5, entrando na terra. Eles vão receber, eles vão entrar nessa primeira parte, porque eles estão saindo do deserto, e agora eles vão finalmente entrar. Existe preparação, existe umas coisas que Deus vai pedir deles, existe a dependência, Deus tem que dar as promessas para o Josué. Então tem toda essa parte nos primeiros 5 capítulos. Então o começo, antes de ir para a batalha, a gente tem eles entrando na Terra Prometida para poder depois receber as promessas, mas eles têm que receber umas coisas de Deus primeiro, como sempre acontece com a gente. Se Deus está chamando a gente para alguma coisa, ele tem que preparar as coisas primeiro, e é o que ele está fazendo aqui nos primeiros capítulos. Capítulo 6 de Josué até capítulo 12 são as batalhas. Então, a gente tem o começo, a preparação, são 5 capítulos, depois a gente tem de 6 até 12, que são as primeiras batalhas, que eles vão vencer o inimigo, e eles vão ter vitória sobre esses gigantes, essas cidades, e eles vão receber as promessas de Deus. Como Deus tinha falado, Deus vai estar com eles, Deus vai dar poder para eles, e eles vão ter vitória na batalha. Tem um capítulo difícil no meio, que a gente vai falar sobre isso, mas de forma geral, eles estão entrando para receber as promessas, ter vitória sobre o inimigo, e eles vão para a batalha. De capítulo 13 até capítulo 24, que é o final, a gente tem a terceira parte do livro, que é a divisão da terra. Depois de entrar como nação, eles foram juntos para entrar, para receber as promessas, eles lutaram juntos, mas depois eles vão dividir, dar para cada tribo sua parte da terra, e eles vão viver dentro da terra prometida, tentando terminar a obra que Deus tinha começado com Josué. Ele vai dividir, e cada tribo tem que ir receber sua parte, e vai ter as promessas, as instruções do Josué para eles e tudo isso nessa última parte. Então, depois de receber essas primeiras vitórias, tem a divisão, e cada parte
tentando receber, que vai ser um pouco mais difícil essa parte, é um pouco mais chato também o estudo dessa parte, mas ainda tem umas coisas bem legais para a gente que com certeza vão nos ajudar. Então, a gente vai ver tudo isso, né? Eles entrando, a preparação para entrar e receber, depois a gente tem as batalhas, e depois de receber a vitória, depois de receber essas primeiras partes, e depois eles têm que dividir cada um sua parte para continuar vivendo as promessas de Deus, né? Então é isso. A primeira parte, os primeiros 5 capítulos, onde a gente vai começar, é tudo sobre Josué. O foco principal é Josué. Josué é a pessoa que foi escolhido para fazer esse trabalho, para ser o líder de Israel nesse tempo que eles vão receber as promessas. É muito legal isso, né? Deve ser muito bom ser a pessoa que Deus escolheu para viver esse momento incrível na história. Mas não é fácil. Ele também tem que obedecer completamente, ele tem que ter fé suficiente para fazer a obra que Deus está chamando ele para fazer, e ele foi escolhido de Deus para isso. Em Deuteronômio capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, é só uma página antes de Josué 1, em versículo 9, ele fala assim: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, antes de entrar na Terra Prometida, antes de Moisés morrer, Moisés falou, porque Moisés tinha a promessa que ele ia levar até a Terra Prometida, mas por causa da falta, por causa da forma que ele não representou Deus diante do povo, Moisés não podia entrar na Terra Prometida. Deus tinha falado para ele que ele não vai receber, então ele preparou Josué e ele colocou as mãos, ele orou por ele, ele mostrou para o povo que eu não vou fazer isso, mas essa pessoa vai. Deus não terminou a obra. Eu não vou continuar, mas Deus não terminou a obra. Ele precisava mostrar que Deus ainda está fazendo. Eu não estou fazendo mais, mas Deus ainda está fazendo. O que Moisés não podia fazer, Josué vai fazer. Lembra que tudo isso é uma imagem também, que a gente está vendo que Deus está cumprindo algo maior. Moisés é a imagem da lei. A lei não é capaz de fazer alguém entrar na Terra Prometida. Josué é a imagem da graça, do tempo de receber as promessas. Ele é uma imagem de Jesus, que traz esse tempo novo. Moisés não era capaz de levar o povo na Terra Prometida. Ele ajudou eles saírem de Egito, né, do mundo. Egito é uma imagem do mundo. Saíram do Egito, mas eles precisavam de Jesus para entrar na Terra Prometida e viver as promessas de Deus. Precisavam do poder de Deus para fazer isso. Então Josué foi escolhido. Tem um outro versículo interessante em Números, capítulo 27, quando Deus tinha falado para Moisés que ele não ia receber a terra, Moisés precisou preparar outra pessoa. Em Números 27 tem essa parte bem interessante, começando no versículo 15. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus a todos da vida, designe um homem que como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Legal. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote. Essa pessoa, Eleazar, acho que é isso.
e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para toda a comunidade de Israel e lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então, Moisés fala, eu estou saindo, eu recebi essa promessa que eu não vou entrar, eu entendo isso. Mas Moisés ainda tinha coração para nação de Israel. Ele queria ver eles bem, ele sabia que se essa nação não tem um pastor, eles vão ter problemas. Então eles precisam de alguém para guiar, para liderar, para ajudar eles nessas coisas. E Deus preparou Josué. E Josué foi essa pessoa que Deus escolheu. Por que Deus escolheu Josué? Eu acho bem interessante por que Deus escolheu Josué. Eu gosto de ver isso. Em primeiro lugar, Deus é soberano. Deus escolheu Josué porque ele é soberano. Ele sabe quem é capaz de fazer alguma coisa, ele sabe o que está no coração da pessoa, ele consegue ver lá na frente, ele conhece, ele sabe melhor do que a gente. Eu posso pensar que eu sou maduro, eu posso pensar que eu sou humilde, eu posso pensar que eu sou bom, mas Deus sabe de verdade quem eu sou, né? Se eu sou ou se é tudo só uma mentira, ou quando vem tentação que eu vou cair, ele sabe melhor do que a gente. Então a gente precisa confiar na soberania de Deus. E saber que ele que tem que decidir, ele que tem que escolher, porque ele sabe melhor. Uma outra coisa que a gente sabe sobre Josué não é só a soberania de Deus, mas em Êxodo capítulo 17, você pode abrir lá, Êxodo 17, e versículo 10. A gente vai chegar lá. Êxodo 17, 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E vai falando sobre essa vitória contra os amalequitas. Mas o que o Josué já estava fazendo? Ele estava servindo, ele estava na batalha, ele estava obedecendo, ele estava fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer antes de ser o líder. Eu gosto muito disso. Ele não esperou receber um título, ele não esperou toda a nação falar, você é a pessoa mais importante. Ele não esperou ser alguém antes de servir, antes de fazer o que tinha que fazer. Ele foi fiel nas coisas pequenas e depois Deus deu mais. Essa é uma verdade que nós precisamos entender sobre Deus. A gente precisa começar com as coisas simples e provar que a gente vai ser fiel em todas as coisas. A gente precisa começar assim. E se a gente pode ser fiel no pouco, Deus sabe que Ele pode confiar mais. Mas se a gente não consegue ser fiel com o pouco, a gente não vai ser fiel com muito. A gente vai cair em orgulho, a gente vai cair em tentações e a gente não vai ser fiel quando vem mais coisas. Então, nós temos que ser fiel com aquilo que Deus entregou na nossa mão, seja pouco ou seja muito. A gente tem que ser fiel. Êxodo 33. Então, a soberania de Deus, o serviço, a fidelidade de Josué fez ele ser escolhido. Agora, Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Nossa, que legal, né? Amém, quero isso. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué ficava na presença de Deus. Josué era fiel.
Josué tinha chamado. Josué sabia que Deus tinha que ser soberano, mas ao mesmo tempo ele foi fiel no serviço, ele foi fiel indo para a batalha e ele também foi fiel de estar na presença de Deus. Ele conhecia Deus de verdade. Ele tinha tempo na presença de Deus. Ele sabia o coração de Deus, o caráter de Deus, como Deus faz as coisas. Ele tinha tempo com Deus. Se nós queremos um chamado, nós precisamos estar preparados, sendo fiel nas coisas pequenas, e nós precisamos ter tempo na presença de Deus para conhecer Ele antes de receber um chamado. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 28. Números 11 e 28. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Difícil, desculpa. O que eu quero ver aqui? Josué foi fiel. Não sei se vocês ouviram isso, é o ar-condicionado aqui que ligou agora, fiquei com medo. Josué, desde jovem, estava servindo Moisés. Ele estava servindo Moisés. Moisés tinha um chamado. Nesse tempo, era Moisés que tinha um chamado de Deus. Ele era a pessoa que liderava a nação. Ele era importante. E Josué era servo. Antes de fazer coisas grandes, nós temos que aprender a ser um servo. Josué não era orgulhoso. Ele mostrou que ele era humilde porque ele foi servo antes de receber um chamado importante, né? Que a gente pensa que é importante, é um título. Ele ia ser essa pessoa mais importante na nação de Israel, mas ele tinha que ser provado primeiro. Ele tinha que mostrar que ele ia ser fiel como um servo e depois ele podia fazer outras coisas. Muito legal isso. Desde jovem ele fala aqui, então ele provou com o tempo, né? A última coisa sobre o chamado de Josué, em Números capítulo 14, versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam, leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Uau. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Aqui Josué, junto com Caleb, ele tem fé, ele está encorajando as outras pessoas, ele está chamando a atenção daqueles que não têm fé, ele está tentando edificar a nação de Israel, chamando eles para viver uma vida de fé. Ele tem coragem, ele tem caráter, ele tem um coração para ver as coisas de Deus acontecer. Ele tem fé quando todo mundo está com medo. Ele mostrou a fé e a coragem que ele tinha nesse momento, quando ninguém mais tinha fé e coragem. Ele e o Caleb eram os únicos que queriam fazer a obra de Deus. Então, quando ninguém mais está acreditando, ele mostrou o caráter dele, ele mostrou a fé dele. Então, mais uma coisa que a gente pode ver antes de receber o chamado é que ele foi provado na fé. Ele mostrou que a palavra de Deus
é mais forte do que a palavra das pessoas. Mesmo se todo mundo está fazendo errado, ele vai fazer o certo. Ele provou isso antes de ir nessas batalhas para receber a terra prometida. Então, pensando sobre o chamado de Josué. Josué é um homem de Deus. Ele provou que era homem de Deus antes de receber o chamado, e por isso que ele recebeu esse chamado. Deus vai nos preparar para o chamado dele. Ele vai nos usar do jeito que ele quer, mas nós temos que ter esse tempo de preparação, de provação, de saber quem nós somos, de ser humildes, de entender, depender de Deus, e tudo isso é importante antes de receber qualquer chamado maior. Então, se você está passando por um tempo difícil, que pode estar acontecendo, é preparação, é oportunidade. Josué teve que passar por isso também, para poder ser chamado para libertar o povo, levar ele para a terra prometida, entrar com eles para ter esse momento, um dos momentos mais legais na história da nação de Israel. Josué é um herói da fé, mas começou como servo, começou humilde, começou confiando nas promessas de Deus, mesmo quando ninguém mais confiava. Então, vamos começar pequeno, vamos ser fiel, vamos ter fé, porque assim a gente vai estar preparado para qualquer chamado. Qualquer chamado. Nós temos que provar essas coisas primeiro. Não tem que ser um chamado que a gente pensa que é grande. Não tem que ser um chamado que toda a nação vai ver a gente. Não é isso que eu preciso. Mas para ser fiel com o chamado de Deus na minha vida, eu preciso de preparação. Então, esse foi o contexto do livro. A gente vai agora entrar em capítulo 1 de Josué, mas eu vou fazer isso em outro vídeo para poder dividir as coisas mais fácil. E a gente vai ver capítulo 1. Amém? Deus abençoe. Até mais.